Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conversas com Propósito. Eu sou André Caldeira, eu sou sócio fundador do Grupo Propósito. Eu sou um headhunter, professor do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e um profundo interessado, um estudioso sobre os temas liderança, governança e propósito. Esse é o episódio número 18 da série 2024 aqui do nosso podcast, uma iniciativa com foco no tema propósito a partir das histórias de CEOs, líderes, conselheiros, acionistas de empresas e estudiosos de temas afeitos à liderança e governança. Os nossos episódios são sempre quinzenais e você pode conferir os episódios anteriores nas plataformas do Spotify e do YouTube, bem como aqui no LinkedIn. E falando em LinkedIn, convido a você para assinar a nossa newsletter Conversas com Propósito, que está disponível aqui no LinkedIn para poder receber em primeira mão os novos episódios, bem como os textos semanais que eu publico na plataforma a respeito de liderança, governança e propósito. Bom, vou apresentar as minhas convidadas de hoje e esse é o nosso primeiro episódio com duas convidadas concomitantes, simultâneas. E as convidadas que eu tenho uma honra muito grande de apresentar são as estudiosas em comunicação e liderança Mara Belal e Marisa Barbara. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, André. Prazer enorme estar com você. Obrigada, André. Prazer, um privilégio estar aqui nessa troca de ideias com você. Muito bom. Eu vou fazer uma apresentação um pouco mais completa, mais robusta de vocês duas, e aí a gente já vai começar o nosso bate-papo, ok? Mara e Marisa são sócias do SEV, uma consultoria em comunicação e liderança, e atendem empresas nacionais e multinacionais em diversos segmentos, com foco no aprimoramento da comunicação, bem como minhas colegas professoras no IBGC, onde atuam como instrutoras nos cursos de formação de conselheiros. Mara Belal é fonoaudióloga, doutora em distúrbios da comunicação humana, consultora em comunicação para profissionais e empresas, bem como coach com especialização em executivos. Marisa Barbara é formada em sistemas de informação e possui MBA pela FAAP, é consultora especialista em neurociência da liderança, é coach e mentora especializada em executivos, carreira e equipes. Mara e Marisa se conheceram em uma pós-graduação em neurociência e trabalham juntas há quase 15 anos. São autoras do livro Comunicação Consciente: O que comunico, quando me comunico, lançado em 2022. Mara tem 68 anos e é casada com Reinaldo há 28 anos. Ela tem um filho, Thomas, de 36, que tem uma importadora de vinhos. E Marisa tem 59 anos, é divorciada, tem também um filho, o Theo, que está com 24 anos, concluindo a faculdade de engenharia e trabalhando na área de investment banking. No tempo livre, Mara adora cozinhar, o que inclusive é endossado pela Marisa, bem como assistir séries e filmes. Já Marisa pratica musculação e funcional, gosta de relaxar com a família e amigos, fazer um bom aperitivo, que aprendeu com o pai dela, e um bom vinho, além de conversar. Pegando o gancho, então, de uma boa conversa, a gente vai conversar sobre propósito e sobre a importância da comunicação para pessoas, para profissionais e para as empresas. Então, eu tenho 1 milhão de perguntas para vocês duas, não vai dar tempo, mas vamos lá. Eu gostaria de pedir para que cada uma de vocês contasse sobre um trecho da sua história pessoal, um momento, um recorte que de alguma forma foi muito relevante na trajetória e que ajudou a definir quem você é hoje. Quem quer começar? Vai lá, Marisa, começa. Não, começa você. André, quando você me faz essa pergunta, eu lembro de 2 momentos. Eu tenho relembrado muito desse momento meu de infância. Eu sou a mais nova, a família não é grande, é uma família pequena. Eu tenho 2 irmãos mais velhos e 3 primos mais velhos que eu, 2 primas e um primo.
E eu era sempre aquela que todo mundo deixava de lado, não queria, né? Aquela é a menor, a caçula. E eu ficava pensando, mas por que as pessoas fazem isso? Por que as pessoas não podem se unir, incluir? Eu não usava essa palavra inclusão na época. E eu estou na minha 4ª carreira. Quando eu encontrei com a Mara na nossa formação em neuroliderança, uma amiga minha médica, ela me falou assim, você tem que fazer esse curso, essa formação. E quando você conhecer como o cérebro funciona, você vai explicar um monte de coisa. E foi quando eu fiz a formação em neuroliderança que eu falei assim, nossa, é isso que eu sempre procurei na minha vida. Eu liguei as duas pontas e entendo que a partir do conhecimento do funcionamento do cérebro, a gente transforma as pessoas, a gente tira o melhor das pessoas. E é isso que me traz hoje aqui e o que eu estou fazendo e essa conexão maravilhosa que eu tenho com a minha sócia, amiga, parceira, que é a Mara. Muito bom. Sabe que, o que ouvindo, Marisa, eu já penso que tem um gancho muito interessante sobre as múltiplas carreiras que a gente tem ao longo da trajetória. Eu também, né, tenho uma formação original em odontologia, sou ex-professor de inglês, ex-marqueteiro, ex-executivo e hoje empreendedor. Então, temos aí várias coisas em comum. E você, Mara? Olha, eu quero comentar 2 coisas. Minha mãe, que falava para mim, você pode ter o que você quiser. E ouvir isso numa situação que nós estávamos muito limitados do ponto de vista econômico, meu pai tinha falido, saído de São Paulo, se desquitaram, minha mãe era desquitada, italiana, saiu para trabalhar e ouvir uma pessoa olhar para você e falar, minha filha, você pode ter o que você quiser, o que você quiser, era transmitir uma esperança que foi fantástico para mim. E num outro momento, ao final da faculdade, eu estava andando numa rua com um professor e eu parei e fiquei olhando uma casinha e ele falou assim, o que você está olhando? Eu olhei e falei assim, nossa, eu acho essa casinha tão bonitinha, será que algum dia na vida eu vou poder comprar alguma coisa assim para mim? E ele olhou para mim e falou assim, muito mais, você vai fazer muito mais. Eram 2 situações onde eu estava numa limitação muito grande do ponto de vista financeiro, por uma questão familiar, situacional. Então, ter tido, assim, a mãe que me dizia, você pode ter o que você quiser, e às vezes eu duvidava, será que toda mãe fala isso? Tá? E um professor que olha e fala, essa casinha, imagina, você vai ter muito mais. Então, alguém acreditando em você, além de você acreditar em você, para mim foi sempre um divisor de água. O mais interessante é que essa casinha existe até hoje. E eu passo por ela, e quando eu passo por ela, eu olho com muito carinho, porque foi um turning point na minha mentalidade. São 2 momentos, 2 falas que eu lembro sempre, profundamente. Muito bom. A gente tem a oportunidade de interagir pelo IBGC, também no programa de coaching e comunicação que eu fiz com vocês duas, que é algo que eu recomendo profundamente, porque eu acho que quando a gente se coloca na postura de eterno aprendiz, esse é o caminho e todos estamos aqui aprendendo. Falávamos antes, né, de começar a gravação sobre a importância de seguir estudando. Quem gosta de estudar nunca quer parar de estudar. Mas você traz uma referência, Mara, que eu acho que é muito forte. Eu entrevistei recentemente para um outro episódio aqui do podcast, o Raul Matos, que é empreendedor, CEO da Biscoitê. Ele é sócio fundador junto com a esposa, Carol. E ele tem uma história muito forte com a mãe dele, que faleceu quando ele tinha 17 anos, e é uma figura muito forte na vida dele até hoje, ele está com 42, e ele diz, minha mãe dizia para mim, meu filho, você pode fazer o que for, você só não pode desistir. Então, são as referências que nutrem a nossa existência e alimentam os nossos caminhos, né? E eu fiquei pensando em como começar esse nosso bate-papo, porque
a porta de entrada para a gente falar de um tema tão relevante quanto comunicação, pensando na importância disso para líderes, para as organizações e para os conselhos de administração, é muito grande. Então, eu resolvi buscar figuras públicas que pudessem ajudar a tangibilizar o que a gente vê no dia a dia. Então, eu queria trazer duas figuras públicas muito conhecidas aí no cenário mundial, o Barack Obama e o Donald Trump. E eu não estou me referindo a nada de partido político, republicanos, democratas. Eu estou falando das figuras públicas e das características de cada um no que diz respeito à comunicação. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre os dois. Posso começar, Marisa? Vai lá, Mara. Então vamos lá. Barack Obama, ele tem uma das principais características da comunicação profissional, que é fazer pausas. Mesmo quando ele sabe exatamente o que ele vai dizer e está nítido, fluido na mente dele para poder passar diretamente para o outro, ele faz pausas para deixar o outro digerir. Então, ele mostra uma preocupação genuína que a mensagem seja compreendida. Às vezes, as pausas são um pouco longas demais e tem uma série de memes de pausas intermináveis do Barack Obama. Mas, tirando essa questão, que é sempre uma brincadeira e todo mundo que é figura pública acaba tendo um meme, o fato de fazer pausas, de deixar o outro digerir, é uma das coisas que mais caracteriza o profissionalismo dele. E, além disso, ele mostra um prazer genuíno na interação, ele chega sorrindo, e isso é maravilhoso. Marisa, você quer comentar? Eu quero. O Barack Obama, ele tem no discurso dele, essas pausas traz uma ponderação, sempre mostra aquilo que ele está pensando em falar. Ele também sempre destaca não só elementos de razão, mas valores compartilhados. Ele sempre compartilha valores e traz a audiência junto com ele e as histórias pessoais. Então eu vejo Barack Obama sempre numa busca de inclusão e união. Se a gente estou falando já para fazer uma comparação com a outra figura pública que você já nos perguntou. Tá. Deixa eu só, antes de a gente falar do Trump, pegar dois ganchos. O primeiro é a importância de a gente se identificar com as histórias dos nossos interlocutores. E a segunda é a importância da pausa, bem como o desconforto que a pausa pode criar. E quantas pessoas usam o tá, o né, o é para preencher. Queria então que vocês comentassem um pouquinho sobre isso antes de a gente ir para o Trump. Olha, pausas preenchidas com esses cacuetes verbais, né, tá, ok, ok, é quase uma tentativa desesperada de dizer para o outro, não desliga de mim, não desliga de mim, eu vou falar. É melhor a gente pausar, deixar o outro digerir, ou até mesmo pausar para você reorganizar os seus pensamentos, porque às vezes a pausa não é para o outro, é para si mesmo. E uma das coisas mais difíceis no papel de coach, aqui nós três somos coaches, é quando a gente deixa o silêncio tomar conta de um trecho de uma sessão para causar o incômodo e acessar uma reflexão mais profunda e mais verdadeira. A pausa é difícil de inserir e é difícil de aceitar, mas ela é essencial. Dois comentários, desculpe, Marisa, dois comentários. O primeiro é sobre o tema de coaching. Tem um livro maravilhoso chamado The Coaching Habit, de um autor australiano, Steve alguma coisa, não vou me lembrar o sobrenome agora, que ele fala que você pergunta what's on your mind? O que está na sua cabeça? E aí vem aquela primeira resposta. Aí ele faz a pausa e ele pergunta what else? E aí que a mágica começa.
Porque a pausa, ela permite que a profundidade surja, que o não dito eventualmente apareça. E eu acho que isso é algo muito relevante. E eu, pessoalmente, aqui tratando a minha vulnerabilidade, quando me ouço em alguns episódios do podcast, eu vejo, e aí eu quero me chicotear. Então, tenho trabalhado, inclusive, com vocês nesse sentido, para poder aprimorar a minha forma de comunicação. Marisa. André, essa é a diferença da comunicação natural e da comunicação profissional. É difícil, porque na comunicação natural, muitas vezes a gente não está presente. A gente está com o nosso pensamento, com várias coisas na cabeça, e está batendo um papo com os amigos, está, enfim, fazendo várias coisas e descontraído. Na comunicação profissional, quando a gente está no papel de coach, no papel de desenvolvimento, ou aqui mesmo num podcast, numa gravação, a gente tem que estar totalmente presente. Até pensando no que vai falar na sequência. Porque a vontade de falar é grande, ainda mais pessoas como nós, até os extrovertidos, mas até os introvertidos. Barack Obama é um introvertido. Ele teve que treinar muito para fazer as pausas, para ter um discurso estruturado. E como a gente sempre fala, a estrutura é algo que nos ajuda, é nossa aliada, como o professor John Davis de governança fala, e a estrutura ao mesmo tempo nos liberta. Quando a gente tem uma estrutura e a gente na cabeça, profissionalmente é algo que nos ajuda a chegar num momento desse e não ter nada combinado do que nós vamos falar, mas a gente consegue colocar a mensagem que a gente quer transmitir de uma forma correta, de uma forma estruturada, de uma forma que transmita o nosso objetivo. E o tema das histórias do Barack, que você mencionou, Marisa? A história, ela sempre conecta, quando a gente, vamos falar um pouco de persuasão. As pessoas, quando pensam em influenciar os outros, elas sempre pensam, e aí pensando no conselho também, conectando com as conversas de conselho de administração, as decisões que devem ser tomadas, as pessoas pensam sempre em trazer dados e fatos, coisas lógicas, né, o argumento lógico, como se isso fosse suficiente para trazer a pessoa junto com você, para engajar a pessoa em querer escutar você. Mas isso não é suficiente. Nós precisamos trazer valor, nós precisamos trazer relevância. As histórias, elas conectam esses valores entre as pessoas. E aí a gente aciona uma área do cérebro que tem a predisposição básica que vai gerar a emoção. A gente não toma decisão sem emoção. A diferença é que a emoção tem que ser positiva e não uma emoção ruim, uma emoção negativa. Se a emoção for negativa, a gente tem que transformar essa emoção para um objetivo melhor, para algo positivo. A negativa, ela faz a gente olhar para trás, ela trava. Mesmo que a gente tome uma decisão, não vai ser uma decisão pensando no que pode ser, pensando nas possibilidades. E o Barack Obama, quando ele traz as histórias, ele consegue fazer com que as pessoas projetem um futuro. É isso que eu entendo. A história, além do storytelling, é o que faz os TED Talks, por exemplo. As histórias, elas se encaixam no cérebro de um modo muito verdadeiro. O cérebro, ele não guarda números, ele guarda histórias. Isso. As histórias têm sentido. E as histórias, e do momento em que o homem dominou o fogo, ele passou a se reunir à noite para contar histórias. E o contador de histórias era amplamente valorizado nos nossos ancestrais, e é até hoje, né? Um grande contador de histórias, um avô que conta histórias maravilhosas, tem os netos em volta, um grande líder que conta histórias maravilhosas, tem gente em volta.
sempre. E se a gente traz para a realidade do mundo dos negócios, você assiste uma palestra, assiste uma aula, participa de uma reunião que tem milhares de números, você vai lembrar muito pouca coisa. Agora, boas histórias ficam com você por muito tempo, muitos anos. Às vezes para sempre, né? E o Trump? Agora, o Trump, ele usa uma linguagem simples, o que é uma grande vantagem para atingir um público extremamente abrangente, né? Uhum, O apelo emocional muitas vezes é exagerado, Exato. mostrando uma falta de controle de filtro, uhum, né? Ele tem uma predisposição a atacar os outros, o que de uma certa forma indica que ele se sente atacado. uhum, E o lado positivo dele é mostrar um altíssimo nível de energia. uhum, Isso é muito bom quando a gente pensa num governante. Um governante tem que mostrar energia. O lado ruim é que essa energia, ela nem sempre é uma energia positiva e nem sempre é uma energia controlada. uhum, Ele descontrola no discurso, ele descontrola nos gestos, ele descontrola na velocidade de fala, ele descontrola no olhar, na expressão facial, o que não é compatível com o que se espera em termos de maturidade, de idade e de trajetória de vida, porque sem dúvida ele tem uma grande trajetória. Uhum. uhum, Ele tem um tom bastante combativo, ele destaca emoções negativas, ele destaca ressentimento, ele destaca medo. E é exatamente quando a gente pensa na neurociência, o ruim é mais forte que o bom. O ruim uhum, chama mais atenção. É interessante, André, porque a gente tem seguido, a gente está sempre seguindo pesquisa, e as pesquisas dizem que a quantidade de pessoas ruins é muito menor do que a quantidade das pessoas boas. A questão é que o ruim faz mais ruído tá. e prende mais as pessoas. A gente foca muito mais tempo no ruim, fica pensando mais sobre isso, e ele tem um impacto muito maior do que o positivo, do que aquilo que é chamado de recompensa para o cérebro. Uhum, Isso é muito mais sutil. Então, se a gente for pensar numa grande diferença entre as duas figuras que você colocou, um busca a união e o outro busca a desunião. uhum, uhum. Esse é um Um perigo, bom paralelo, um né? bom paralelo. E se a gente trouxer aqui para o Brasil e pegar, por exemplo, o Silvio Santos, recentemente falecido, sem dúvida um dos maiores comunicadores que esse país já teve. O que vocês destacariam sobre o estilo que ele tinha? Aí eu preciso deixar a Mara falar, porque o Silvio Santos foi paciente da Mara por 40 anos. É mesmo? Eu não sabia! Conta mais, Silvio, Mara. Silvio Santos foi um cliente querido, tenho uma honra de acompanhar a Patrícia Bravanel, a filha dele, que também é uma grande comunicadora, Uhum, e eu me aproximei de Silvio Santos quando ele teve um problema de voz muito sério. E uhum, depois o revi várias vezes, e o que para mim mais chama a atenção do Silvio Santos é a autenticidade dele e o uhum, prazer genuíno na interação. uhum, E a habilidade de escuta, uma habilidade de escuta excepcional. E uma voz que não envelheceu, que não envelheceu. uhum, Eu vi recentemente, antes ele falecer, nós conversamos bastante, e ele tem uma percepção extremamente concreta do impacto da comunicação dele. Do impacto da comunicação dele. E, e ele sabia que a única coisa que ele não podia perder na vida era a comunicação. uhum, Porque tudo que ele conquistou na vida, ele conquistou por meio da comunicação, inclusive o amor das pessoas. O uhum, amor das filhas, o amor da esposa, o amor do público, da audiência, ele conquistou pela forma com que ele se comunica. Então, foi um privilégio atendê-lo por muito tempo
E hoje é um privilégio conversar com comunicação com a Patrícia Bravanel, que as filhas todas estão envolvidas nos negócios, mas a Patrícia é o rosto mais visível do entretenimento, com algumas características muito parecidas com a do pai. Puxa, que história linda, porque eu não tinha ideia que você havia trabalhado com ele. E conte um pouquinho mais, Mara. Ele estava com um problema de voz e você foi recomendada para que Sim, pudesse conduzir o tratamento? ele teve um problema de voz no passado, eu tratei, nós conseguimos contornar a situação, ele não cancelou nenhum programa. Eu posso falar tranquilamente porque ele abriu a questão para o público, Uhum. né? Várias vezes eu fui ao programa, várias vezes ele me inseriu no programa e Na frente das câmeras, inclusive? na frente das câmeras, inclusive participando. Foi sempre muito gostoso. E depois, anualmente, eu ia ao programa Silvio Santos com os alunos de pós-graduação para que eles tivessem uma verdadeira aula de comunicação ao vivo com Silvio Santos. Inclusive, neste ano, eu fui novamente para uma aula com a Patrícia Bravanel. E os alunos deliram de ver a estrutura, como o SBT trata as pessoas que visitam, tem cafezinho, tem almoço para todo o auditório, tem lanchinho da tarde, tem presentinho na saída, a gente passa um dia inteiro lá. Então, estive várias vezes no programa com o Silvio, ele acabou operando aqui no Brasil com o professor Paulo Pontes, as pessoas o pressionaram para ir para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos falaram, olha, está sendo muito bem tratado no Brasil, as pessoas que devem tratar você, operar e fazer a reabilitação estão no Brasil, você está em ótimas mãos. Ele foi sempre um paciente maravilhoso pela percepção que ele tinha do quanto esse instrumento, a voz humana, era essencial na sua trajetória. E gravei a voz do Silvio ao longo de décadas, analisei essa voz, e uma voz que não envelheceu, porque ele treinou o tempo inteiro a sua comunicação. E um dos precursores de condicionamento vocal, porque ele fazia exercício na esteira, ele fazia condicionamento físico aliado ao condicionamento vocal, que é uma coisa que hoje a gente recomenda, quando a pessoa tem uma alta exigência vocal. Que bacana. Perfeito, paciente aderente, perfeito, um querido, uma pessoa maravilhosa. Trazendo então a conversa agora para o mundo corporativo e falando sobre o exemplo que um líder tem para outras pessoas, seja num time, seja no ambiente como um todo, na cultura. A gente chama isso de tom do topo. Quais as principais características de um líder que sabe se comunicar bem? Marisa, agora vai você. Olha, falando de comunicação do líder, a gente sempre destaca 4 verbos que o líder deve conjugar. O primeiro deles é que o líder tem que selecionar o relevante. Ele facilita a decisão das pessoas. Ele informa de uma maneira clara, se ele tira os excessos. O líder não pode falar tudo. Nem sempre é necessário falar tudo. Mas ele tem que selecionar aquilo que é mais relevante para facilitar a tomada de decisão. E, além disso, ele tem que inspirar ações. Líder que é líder, as pessoas têm uma conversa com o líder, sai de lá super motivados para fazer as coisas. Quando a mensagem é só de um chefe, as pessoas falam, ai, caramba, eu vou ter que fazer. É pesado. E o líder, ele inspira as pessoas a partir do momento que ele mostra alinhamento entre as suas atitudes e o seu discurso. Mas na comunicação, existem técnicas que podem colaborar para que um líder ou uma líder sejam mais inspiradores? E, sem dúvida nenhuma, tem várias técnicas. Ser consistente, ser coerente naquilo que fala,
ser vulnerável, mostrar a sua vulnerabilidade. Vulnerabilidade, André, é uma das coisas que mais promove confiança num time. O líder é humano. O líder tem que regular suas emoções. Ao regular as suas emoções, ele ajuda o time a regular suas emoções. Então, técnicas de regulação emocional em momentos de crise. Saber que estilo de liderança ele deve usar em cada contexto. Temos vários estilos. Orientar, mostrar a visão para as pessoas, onde nós queremos chegar. Tudo isso são técnicas de comunicação. É a forma de interagir e, acima de tudo, o líder tem que ter foco, ele tem que se conhecer, ele tem que saber quem ele é em primeiro lugar. Se ele não se conhece, como é que ele vai conhecer as pessoas? Como é que ele vai se regular? Como é que ele vai fazer passar a mensagem e estar aderente à sua própria mensagem? Mas ele também tem que conhecer os outros, a quem ele serve. Isso está relacionado até com empatia. Ele tem que se colocar no lugar do outro e tem que buscar a perspectiva do outro. Uma técnica de comunicação é buscar a perspectiva do outro, é saber fazer boas perguntas para conhecer os cenários, para conhecer o que as pessoas pensam, para incluir as pessoas. Isso, algumas coisas relacionadas com comunicação que tem técnica e que o líder deve ter clareza que ele deve se desenvolver. E a escuta ativa? Eu vou pegar o gancho aí para a Mara comentar sobre a escuta, que é algo também que eu acho que é fundamental. Sim. Só quero acrescentar uma coisa ao que a Marisa trouxe, que é a questão do foco do líder. O Goleman tem um modo de observar o foco do líder que é muito interessante. Ele fala, olha, o líder tem que ter foco triplo. Foco em si mesmo, como a Marisa destacou. Se ele não tem autoconsciência, o que ele projeta, ele é um líder desorientado. Foco no outro. Se ele não tem foco no outro, que é empatia, ele é um líder desinformado. E foco no mundo, que é essa curiosidade abrangente do que está acontecendo fora do seu quadrado. E se ele não tem, ele é pego de surpresa. E o líder, ele tem que expressar esse foco triplo quando ele se comunica. Ele tem que deixar claro que ele sabe o impacto que ele causa, que ele sabe para quem ele está falando e que, acima de tudo, ele observa o mundo e não só o seu quadrado. Nesse ponto, André, a escuta ela tem um papel essencial, porque a escuta ela é estruturante na comunicação. Quando nós falamos sobre comunicação, nós sempre trazemos um conceito, um modelo, que é a arquitetura estrutural da comunicação. Ela tem 3 aspectos importantes de fala, que é o objetivo, o eixo condutor, mensagem verbal e não verbal, o destinatário e o contexto. Fala um pouquinho mais devagar agora, você vai ter que voltar. Eu vou ter que voltar, é que eu não queria entrar nisso. Não, mas é porque aí tem um elemento importante, né? A arquitetura estrutural. Então, vamos de novo. A arquitetura estrutural. Para a comunicação se colocar em pé e atingir o outro, eu preciso, quando eu me comunico, compreender onde eu quero chegar, qual é o meu objetivo e como eu vou costurar as diversas frases para atingi-lo. Então, o primeiro pilar da comunicação é o objetivo e o eixo condutor. O segundo pilar da comunicação é para quem eu vou falar, que é o destinatário e o contexto deste destinatário. Eu tenho que saber quem é meu cliente, qual é o território dele. E o terceiro grande pilar para estruturar a comunicação é a mensagem verbal, meu conteúdo, argumentação, persuasão, como a Marisa trouxe, e o não verbal, o tom de voz, as pausas, a minha respiração, a minha expressão facial, a minha movimentação. Então, essas são as 3 grandes colunas estruturantes que mantêm a comunicação de pé. Porém, elas só ficam de pé
se o terreno for um terreno consistente. E o terreno da expressão na comunicação é a escuta. Então, a escuta é o quarto elemento da arquitetura estrutural da comunicação, sem a qual essa comunicação passa a ser vazia. Ela até num primeiro momento pode impactar, mas ela não retém, porque eu não considerei o outro. Então, a escuta, ela é estruturante. Muito se fala sobre escuta ativa, sobre eu realmente valorizar o que está sendo dito, quem está me dizendo, compreender, perguntar, inferir, confirmar, parafrasear. Mas quando nós estávamos escrevendo o nosso livro, ficou muito claro e baseado em várias pesquisas, porque há muitas formas de classificar a escuta, que nós temos algumas escutas que não são ativas, mas que são passivas e que são importantes para eu dar engajamento, para eu poder incluir o outro. Então, nós preferimos chamar, André, de escuta consciente. De modo bem didático, eu tenho 2 escutas passivas e 3 escutas ativas. E o que diferencia as passivas das ativas é quanto eu vou entrar nessa comunicação com perguntas ou quanto eu apenas vou deixar claro que eu estou presente, envolvida naquela comunicação, que aprecio ou que apoio algo que o outro está me dizendo. Então, se a Marisa quiser explorar as escutas, eu passo a bola para você, Marisa. Posso explorar. Eu quero só comentar que a importância, quando eu falei da importância de se regular emocionalmente, porque para escutar com consciência, principalmente quando eu tenho um lado divergente, eu preciso me regular, porque senão eu não escuto. E quando a Mara fala dos 5 tipos, as 2 passivas que nós temos, ela vai gerar maior conexão e engajamento entre as pessoas. Uma delas é quando a pessoa me conta uma história, a história de vida dela, uma história interessante, uma piada, uma história divertida. Eu não posso sair fazendo uma competição de história, então, que a minha é melhor que a sua. Se eu dou atenção, como você está fazendo agora, André, fazendo sinais de cabeça, conectado com a gente, o que vai acontecer numa próxima vez? Numa próxima vez, quando você for contar a sua história para a gente vai se conectar com você profundamente. A gente vai ficar interessado, a gente vai abrir os nossos canais de comunicação. A empática é uma escuta passiva também, que a situação é quando alguém vem compartilhar um problema, a pessoa está chateada, mas ela não quer que você resolva o problema. Ela quer simplesmente ser acolhida. E a gente tem uma tendência de querer sair resolvendo o problema da pessoa. Então, essa é uma escuta simplesmente de falar, puxa vida, que coisa difícil, eu não queria que você estivesse passando por isso. Aí você pode até perguntar para a pessoa, se você tiver muita vontade de ajudá-la, como eu posso te ajudar? Como você gostaria que eu te ajudasse? E aí as 3 ativas, que aí, como a Mara falou, sempre vai ter alguma ação, as ações muito relacionadas a perguntas. A organizativa é para esclarecer o discurso que você está escutando, a mensagem que o outro está escutando, que muitas vezes pode vir confusa, principalmente com as pessoas que são prolixas ou que são emocionalmente abaladas, e você precisa devolver para a pessoa ou perguntar para a pessoa de tudo que você tem que me falar, o que é mais importante eu saber. Para a gente poder realmente selecionar aquilo que é relevante. E muitas vezes até isso pode ser usado quando a gente é mal interpretado ou mal entendido. Aí eu falo, não, deixa eu falar de novo, deixa eu explicar de novo, porque eu me comuniquei mal. E aí eu tenho a oportunidade de corrigir. A escuta perspicaz, que é uma outra escuta ativa, ela é poderosíssima, porque ela é escuta do benchmarking, mas ela também é escuta da busca de perspectiva, das opiniões diferentes.
caminha. Eu ser curiosa, eu pedir mais informação, então eu peço mais informação, eu pergunto, o que você está vendo que eu não estou vendo? Como é que você vê que isso vai funcionar? São perguntas abertas. E a avaliadora, a escuta avaliadora é quando você tem uma decisão para você tomar. Então, trazendo informação para você, e aí você precisa fazer perguntas para esclarecer as diferenças, os prós e contras, os motivos que fez a pessoa fazer de um jeito e não de outro. Então, são perguntas mais específicas. Todas são conscientes. Todas eu tenho que estar presente para usá-las. Por isso que a regulação emocional e o autoconhecimento, o que é gatilho emocional que fecha os meus canais de escuta. Isso é importante eu saber para eu me preparar, para eu poder, às vezes, desacelerar e fazer uma escolha em escutar, esclarecer e perguntar. Muito bom. Eu fiquei pensando, né, enquanto vocês estavam respondendo e explicando, o quão inadequado é aquele gesto de uma pessoa que pega o celular quando você está falando alguma coisa para dar uma olhadinha na mensagem. E, obviamente, a gente poderia falar de educação, mas estamos falando aqui de comunicação ou ausência de. E eu tive a oportunidade de viver, e eu digo oportunidade porque é um aprendizado, trabalhando para um líder que, quando eu me sentava na sala dele, ele ficava digitando no computador. Então ele parava de digitar quando ele tinha que falar. E daí, no momento que ele perguntava alguma coisa e eu começava a responder, ele começava a digitar. E no momento que eu saí da empresa, eu dei o feedback para ele. Eu demonstrei ao longo do período, mas dei o feedback. O que me leva a uma pergunta que é a seguinte: o outro lado da moeda. Quais as posturas que impactam a comunicação, por exemplo, no sentido de um vínculo tóxico ou a agressividade, porque a gente tem que olhar para o que deve ser feito, mas também aprender com o que não deve ser feito. A exemplo de pegar o celular ou ficar respondendo e-mail enquanto o outro está falando. O que vocês podem comentar sobre? Para mim, o mais importante é a atenção genuína quando eu estou conversando com o outro. Então, se eu não estou dando atenção genuína, estou digitando, estou respondendo um WhatsApp, um e-mail, algo do gênero, estou mostrando que tem coisas mais importantes para fazer do que aquela interação com a pessoa que está ali presencialmente. Eu entendo que esse é o principal erro. O segundo é você não estar preparado para conversar com alguém e você sair julgando a pessoa. Então, emissão de julgamento, fazer inferência, não estar preparado, não dar atenção genuína, provocar o outro sem sentido, só pelo prazer, e não deixar o outro falar, né? E a gente brinca que não é um curso de oratória, é um curso de escutatória que deve ser feito. A escutatória... Como diria Rubem Alves, né? Alves, exatamente, a escutatória, esse conceito de Rubem Alves tão maravilhoso que a gente usa o tempo todo e de uma clareza enorme, porque quem ouve são as orelhas, o ouvido, mas quem escuta é o cérebro ele escuta, ele interpreta, ele faz perguntas, ele confirma. E o principal erro é eu escutar o que eu quero escutar, com meu viés de confirmação, não confirmar uma inferência que eu estou fazendo e colocar na boca do outro palavras que ele não falou. Ou, pior ainda, não dá nem chance do outro falar. Tem algumas ações que a pessoa que está sofrendo com um líder tóxico pode experimentar fazer, porque nem sempre, André, essas coisas vão resolver. Existem alguns líderes, né? Tem alguns líderes que a gente não consegue mudar até por uma questão psicologicamente tóxica que a pessoa é. Mas deixar claro os seus limites, em primeiro lugar, para você.
o quanto que você está disposto a aceitar esse tipo de toxicidade, esse ambiente. E se você puder deixar claro para a pessoa, claro, nem sempre a gente consegue deixar, pode, né, se manifestar, principalmente no início de carreira, mas pelo menos se você souber quais são os seus limites, você tem escolhas. Você pode escolher estar ali até quando precisar ou não estar ali. Também provocar reflexões nessa pessoa, fazendo perguntas. Então, quando uma pessoa fala alguma coisa que é inadequado, você pode chegar para a pessoa e você pode falar: eu não entendi, você pode repetir? Quando você devolve isso para a pessoa sabe que ela foi inadequada. É mais difícil ela repetir. E você deixou claro que você percebeu a inadequação. Ou se a pessoa faz uma pergunta que quer provocar um mal-estar, você pode devolver com uma pergunta: o que você exatamente gostaria de saber sobre isso? E vocês acham que a velocidade da tecnologia criou uma espécie de impaciência na comunicação, de alguma forma pedindo para que todos nós aprendamos a sermos mais concisos, mais sintéticos? Sim. O que se espera hoje é quase que as pessoas, ao se comunicarem, façam um mini TED Talk. Isso. Eu tenho que ser conciso, eu tenho que inspirar o outro, eu tenho que provar. Eu não tenho mais tempo para aquela coisa de apreciar, de ouvir. A gente entende que os melhores líderes, eles falam com concisão e coerência, eles mostram consistência. Eu penso, Mara, também no Twitter, né? 140 caracteres, WhatsApp, e aí criaram os áudios, e aí a aceleração de áudio, aquilo me deixa ansioso. Então, parece que o limite de paciência das pessoas foi muito reduzido. Que impacto isso tem, então, na comunicação? Tem um impacto enorme. Então, só falando da aceleração de áudio, com uma colega da Universidade Federal do Sergipe, professora Kelly Silva, nós fizemos um levantamento do quanto a aceleração de áudio prejudica a transmissão da mensagem e a compreensão do que é solicitado. Qualquer áudio que eu acelere acima de 1,5 tem prejuízo na compreensão do outro, e se eu faço uma solicitação, vai ter erro na solicitação. Agora, a aceleração de áudio ela foi feita porque quando eu gravo um áudio sozinho, sem um interlocutor, eu não tenho feedback imediato do que eu estou falando, o áudio é assim: então, sabe, eu estava pensando que nós falamos, a gente brinca e fala que áudio, muitas vezes os áudios são podcast. Isso. Podcast no pior sentido, não nesse sentido Exatamente. que nós da troca, mas é que fica uma coisa enorme que ninguém tem paciência, as pessoas aceleram. Nós vivemos num mundo ansioso, a ansiedade ela não é de todo negativa, ela é sentido de urgência, vontade de fazer e acontecer, só que impaciência é diferente de ansiedade bem direcionada. Impaciência é querer parar o outro, é querer deixar claro para o outro que eu tenho mais importante coisas a fazer do que estar ali na interação com ele. Agora, quando a pessoa é prolixa, é desesperadora, né, André? E o que a gente fala em aula, seja no INSPER, seja no IBGC, é que as pessoas estão autorizadas a interromper os prolixos. Porque prolixo é prolixo. A pessoa prolixa ela é descartável. A quem a vê e a quem a ouve. Isso. Prolixo espera qualquer um. Perfeito. As pessoas estão numa ansiedade de colocar suas posições, mas a quantidade de informação que a tecnologia nos traz, André, ela faz com que a gente se torne superficial. As pessoas estão superficiais nas suas posições. Pela ansiedade, pela falta de tempo,
E isso é um problema grande porque se faz um julgamento baseado numa lead de notícia. Você nem fez uma avaliação, você nem fez uma leitura, você nem buscou as perspectivas, pela falta de tempo, pela pressa. As organizações exigem que os profissionais estejam ao mesmo tempo em mais de uma reunião. Isso tem acontecido com frequência. E de repente a pessoa ela está numa reunião, está em outra reunião e ainda está fazendo outra coisa. O nível de atenção fica muito baixo. E uma outra coisa que me ocorre é que, com o advento das redes sociais, muitas pessoas passaram a ter muitos seguidores. E isso cria uma armadilha de ego, de eu achar que eu tenho razão, que eu sei das coisas, porque eu tenho seguidores, e com isso fechar a audição, a escuta. E aí eu passo a interromper ou sequer escutar, porque eu já estou, enquanto você fala, eu já estou pensando no que eu vou dizer para o meu ponto de vista prevalecer. Voltando para os temas da toxicidade, né? Das barreiras. E eu vou pegar o gancho nesse ponto para perguntar para vocês sobre o episódio Thales Gomes. A mensagem dele sobre, com o título Deus me livre, mulher CEO, ela criou uma repercussão gigantesca. Eu mesmo, depois de refletir e ponderar, escrevi um artigo na newsletter Conversas com Propósito, que teve uma repercussão gigantesca também, positiva, porque eu sou cuidadoso. Muito obrigado. Mas qual é a avaliação de vocês na ótica da comunicação sobre esse caso? André, uma das coisas que mais choca no Thales Gomes é que ele tem 33 anos. Porque se eu pegar uma pessoa muito sênior e que teve uma vida inteira de nicho, que não transitou por outros cenários, não teve essa oportunidade, eu posso até entender, embora não seja aceitável, essa manifestação, Deus me livre, uma mulher CEO. O fato dele ter 33 anos piora ainda mais a expressão. E o fato dele ser CEO de uma empresa de educação é a cereja do bolo de horrores. Tá? Agora, não é a primeira vez que ele faz manifestações sem filtro ou de posicionamento. Eu entendo que ele realmente pensa isso. E depois eu percebi que ele tentou dar um jeitinho de falar, não, eu quis dizer que para minha mulher eu não gostaria que ela fosse CEO. Mas a gente sabe que isso foi tentar dar uma minimizada em algo que não tem como minimizar. A repercussão foi grande. Eu entendo que as mulheres poderiam ter sido muito mais duras na repercussão. Até mesmo algumas mulheres poderosas falaram, eu não compartilho com as ideias. Não é questão de compartilhar com as ideias. Eu rejeito, eu repudio essas ideias. É um episódio lamentável, mas chamou a atenção de executivos e de conselheiros a ponto de se discutir qual o papel da governança quando eu tenho uma pessoa num cargo executivo que se expressa dessa maneira. Será que só afastá-lo da posição na empresa era suficiente? E tem duas palavras que eu penso quando eu reflito sobre esse episódio, Mara, e aí queria ouvir você, Marisa, a respeito. A primeira delas é maturidade, no sentido de referência de mundo, que inclusive foi o mote do meu artigo, porque eu, desde que me conheço por gente, desde criança pequena, eu sou filho de uma mãe muito forte, convivi a vida toda com mulheres muito poderosas. Então, eu acho que é a ausência de referência que talvez tenha gerado a imaturidade. Mas a segunda palavra é ego. Exato. No sentido de seguidores, de sucesso nas redes sociais,
que é aquele incêndio nas pontes da comunicação. Só importa o que eu digo, não importa o outro, ou a outra, pior ainda. O que você acha, Marisa? É exatamente isso. O ego, ele cega a pessoa, mas eu entendo que o ego está muito relacionado ao desejo de poder. E o poder, não é que ele modifica a pessoa, o poder ele revela a pessoa. Então veja quando o que a Mara falou agora, não foi a primeira vez. Tem um histórico por trás. É muito a pessoa que tem essa visão voltada para si, e as redes sociais estão favorecendo esse tipo de coisa nas pessoas jovens, elas vão totalmente fora do que nós ensinamos, inclusive no IBGC. A questão da governança, a questão da escuta, a questão da inclusão, da diversidade. Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de todos os tipos de diversidade. Os movimentos ainda são muito pequenos, mas a gente não desiste, né, André? Exatamente. E a pessoa, o ego é uma das coisas que a gente pode ajudar a pessoa a refletir. Por que eu falo isso? Existe um estudo de um professor nosso, que ele tem um laboratório, Jamil Zaki tem um laboratório na Universidade de Stanford, que estuda a empatia. E ele traz no livro dele um caso de um rapaz que cresceu num ambiente tóxico com o pai. E quando ele era jovem, ele se reunia com as piores pessoas jovens da idade dele, e ele virou um neonazista. Ele fazia mal para as pessoas, até o momento que a filha dele nasceu. Quando a filha dele nasceu, caiu uma ficha, ele falou, eu não quero que a minha filha passe por isso que eu fiz as pessoas passarem. E aí ele buscou ajuda. E quando ele buscou ajuda, ele chegou a ir para Auschwitz para sentir aquilo que os judeus tinham passado. E hoje ele é um professor de empatia. Então, não significa que a pessoa seja uma pessoa ruim, mas o ambiente favorece comportamentos ruins ou comportamentos bons. Então, quando a gente escuta você falando que você teve a sua mãe, que foi uma referência para você, e no seu artigo você fala de várias mulheres que foram referências para você, você teve um ambiente que favoreceu a sua visão de mundo, se autoconhecer, conhecer o outro. É a história do foco. Aí a gente volta para o foco, o triplo que a Mara citou, do Goleman. E uma pessoa que tem um ego muito elevado não tem esse foco triplo. Ela olha só para si mesma. Por qual motivo? Nós não sabemos. Nós não conhecemos toda a história dele profundamente para poder dizer. O que eu posso dizer hoje é que as ações que estão sendo tomadas talvez sejam muito pequenas. E o ponto aqui não é a gente julgar, mas sim a gente debater e extrair aprendizados disso. Porque o foco desse podcast não é a punição, a sombra. Eu quero luz, eu quero inspiração, eu quero diálogo para que a gente possa aprender juntos. Isso é propósito, né? E André, mas é por isso que exatamente a gente fala, simplesmente jogar numa rede social eu não concordo, não é suficiente. Isso. Tem que ter uma ação. A ação, talvez não caia a ficha dele, mas qual é a ação? É realmente as pessoas da empresa dele ou da família dele, se for interesse, é compreender o que está por trás desse pensamento dele, dessa atitude. Se ele quer ou não quer mudar. Esse rapaz que eu contei, ele quis mudar. Sim. Ele teve um propósito, ele teve um objetivo que ligou, está relacionado ao amor, à afeição que ele teve pela filha que nasceu. Claro. Sabe que quando você começou a falar, eu achei que você iria revelar
que se tratava do Elon Musk, porque o início da história do Elon Musk é muito parecido com essa. Eu li a biografia dele, escrita pelo Walter Isaacson, que é o mesmo do Steve Jobs, e aí eles falam que ele é Asperger, né? Então essa coisa do autista, que daí não tem a capacidade de empatia, e eu vejo em muitos casos no ambiente corporativo a pessoa que se esconde atrás de um diagnóstico do tipo, eu tenho TDA, por isso que eu não consigo ouvir direito, ou então eu sou intempestivo porque eu tenho uma bipolaridade. E aí eu acho que tem duas coisas aqui. A primeira é se esconder, usar o diagnóstico como muleta e justificativa eterna, e a segunda, a ausência de autoconhecimento, entendendo que as características podem e devem ser desenvolvidas, afinal, isso é a vida adulta, não é? Sim, André, nenhum diagnóstico como esses que você citou justifica ignorância. Exatamente. Tá? Então, eu não quero polemizar do ponto de vista político, mas eu quero trazer um exemplo de comunicação. Pablo Marçal afirma que o cérebro da mulher, sendo menor, tá, é inferior e que deveria se colocar um expansor no cérebro. A teoria do cérebro inferior é do século XVII. Mas existe alguns séculos atrasados. Alguns séculos de ignorância. E a pessoa fala e tem milhares de seguidores, porque eu falo com a propriedade que a ignorância me dá. E completo mais à frente que mulher não vota em mulher porque mulher é inteligente. Num discurso que era um discurso muito antigo, da metade do século passado, que dizia que a inimiga da mulher era a própria mulher. Então, a hora que nós ouvimos isso e a pessoa tem seguidores, isso faz sentido para muita gente, a gente fica pensando quanto o não verbal, que é um me mostrar vencedor, poderoso, cheio de energia, corajoso, esperançoso, com atitude, pode manipular a percepção que o outro tem de mim. A primeira vez que eu escutei a história do vamos abrir o cérebro, colocar um expansor, porque o cérebro é menor, eu falei, não, acho que eu não ouvi, não é possível, não é deepfake, não pode ter dito isso. E aí a gente volta para a questão da superficialidade, que a pessoa tem milhares de seguidores, e aí solta-se uma frase como essa, as pessoas não vão se aprofundar para verificar se é ou não verdade. Elas simplesmente acreditam, porque de alguma forma elas se identificam, ou com a frase ou com a pessoa. É verdade. E falando em armadilhas, então, da comunicação, como se comunicar de forma eficiente no WhatsApp, no chat interno da empresa, do Teams ou e-mail? Porque eu já vi inúmeros exemplos e ocorrências de interpretações erradas daquilo que havia sido escrito. Porque você não tem o tom de voz, você não tem a linguagem corporal, não tem o contexto para auxiliar na interpretação. O que vocês podem comentar a respeito? Regrinha básica é a seguinte: envolveu emoção, tem que ter pelo menos voz na comunicação. Tem que ser um telefonema, pode ser uma... Eu achei que você ia dizer, tem emoção, respira e não escreve, porque é o que eu faço. Não escreve, não. Tem emoção, tem que ter voz nessa comunicação. Então, eu tenho que telefonar, ir até a sala da pessoa, conversar, abrir uma mensagem por plataforma, o que for. Não coloque emoção num e-mail. Porque um e-mail positivo, ele parece neutro. Neutro, ele parece negativo. Negativo é uma tragédia. E aí você acaba com a relação com o outro. O WhatsApp é uma ferramenta tão limitada para expressar aspectos emocionais que a gente põe emoticon, kkk, figurinha.
E isso é terrível em termos de qualidade da comunicação. É Então, verdade. envolver uma emoção, vai mexer com a vida do outro, tem que ter pelo menos voz. E-mail é para você, para documentar algo, para comunicar algo que não tem ambiguidade. Tem ambiguidade, tem que falar com a pessoa. O WhatsApp é uma ferramenta fantástica. Ele foi criado como mídia social e hoje é a mídia profissional mais utilizada. Mais que o e-mail. Muito mais do que o e-mail. E quanto mais jovem for a pessoa, menor é a chance dela acessar um e-mail. Exato. Ela não vai acessar, porque é ferramenta corporativa. E o WhatsApp é o acesso. E ele é ótimo, mas ele não é bom para desenvolvimento de pessoas, nem para controle de um projeto. Porque fica muito difícil controlar coisas pelo WhatsApp, mas é poderoso. Falando em tecnologia, eu vou direcionar uma para Marisa, então, agora. A Amazon acabou de anunciar o fim do trabalho híbrido ou remoto. O CEO da empresa, o Andy Jassy, mandou um comunicado para todos os colaboradores dizendo que a partir de janeiro de 25, todos terão que estar 5 dias no escritório. E eu escrevi um artigo sobre isso e até essa semana eu estava trocando mensagens, áudios no caso, com uma colaboradora lá de Nova York, para entender como é que está sendo a reação. A minha pergunta para você, Marisa, seria: quais os impactos na comunicação eficiente com o trabalho remoto ou híbrido nesse tipo de interação que a gente está tendo agora? Sem o face-to-face, né? Sem a gente estar presencialmente no mesmo lugar. Nesse tipo de comunicação, as pessoas seguem mais as regras. As pessoas aprendem, os introvertidos, favorece muito os introvertidos, porque está todo mundo no mesmo nível de igualdade de fala. Se um fala mais que o outro, prejudica aqui o som. Acompanhar projetos, simplesmente tarefas, projetos, fazer reuniões de follow-up, não tem problema nenhum ser numa dessas plataformas. Agora, todo o trabalho de desenvolvimento, a liderança para desenvolver seu time, é muito melhor no presencial. Eu não sou contra o híbrido. Eu defendo o híbrido, na verdade. Pois eu entendo que o híbrido ele é muito bom, porque como eu trabalho muito em home office há muito tempo, eu entendo que muitas vezes eu consigo focar melhor numa atividade que é sozinha, isolada. Eu consigo fazer muito mais coisas, às vezes até ruim, porque a gente trabalha muito mais do que estando no escritório. Tem vantagens e desvantagens, mas o presencial, ele traz muito mais conexão entre as pessoas e as pessoas aprendem vendo, captando as mensagens do não verbal, que é muito mais poderoso. É mais rápida a troca. Então, todo o trabalho de desenvolvimento de criatividade, eu imagino que a Amazon está muito focada nisso, nessa aceleração de criatividade e inovação. Eles sabem, por pesquisas, que presencialmente é melhor. Ele tira a autonomia das pessoas de não poder mais estar em casa. Tem essa questão. Então, tem prós e contras. Cada um tem... Por isso que o híbrido seria bom, mas o híbrido traz uma dificuldade. Você tem que ter algumas regras. Qual é o dia que as pessoas podem estar no híbrido? Não deixar uma coisa solta. Tem alguns trabalhos que não funcionam de forma nenhuma no híbrido. Todos os trabalhos mais operacionais, em equipe, em grupo, ou que tenha algo físico que é o apoio do trabalho, você não consegue fazer isso virtualmente. Eu até no meu artigo eu comento sobre esse tema da ausência da equidade, porque o remoto ou híbrido ele se aplica muito para pessoas do administrativo, mas as funções mais operacionais, elas não têm essa escolha, né? Exato. O que me leva, pensando em equidade,
há uma pergunta sobre conselhos de administração para vocês. E aí a gente vai depois fazer um bloco das perguntas sobre propósito, chegando já mais na etapa final aqui da gravação. Quais as principais armadilhas de comunicação que vocês constatam de uma maneira quase que teimosa, recorrente, nos conselhos, nos colegiados? Começa, Marisa! As armadilhas, tem algumas que são clássicas. A gente, inclusive, faz essa pergunta nas nossas aulas. Então, por exemplo, a falta de clareza pode produzir uma agenda oculta que nem sempre é verdadeira. Imposição de opinião. Então, a imposição de opinião é o seguinte: duas pessoas, quando elas querem fazer valer as suas opiniões, a gente não tem um diálogo, a gente tem um duólogo. As duas pessoas falam e ninguém se escuta. E a falta de escuta é uma armadilha grande. Então, as pessoas têm um conhecimento muito grande, elas querem impor o seu... Elas entendem, elas estão vindo, André, para os conselhos. Muita gente, não é que está vindo, mas muita gente vem para o conselho assim: nossa, eu conheço tanto que agora eu preciso compartilhar o meu conhecimento com o conselho. Eu tenho que dar o meu melhor no conselho. E foca mais em falar. Eu chamo esse o professor de executivo. Exato. As pessoas têm que mudar essa mentalidade. A gente tem falado muito isso nas aulas do IBGC, de mudar a mentalidade, que elas estão ali não só para compartilhar, mas principalmente para serem curiosos em conhecer a opinião do outro, que é diferente da sua, para tirar o melhor dos dois lados, para construir uma decisão, para construir um caminho. Então, essa é uma grande armadilha, assim como a não priorizarem bem os temas que devem ser discutidos, e aí perde-se muito tempo em discussão de temas que depois vão perceber que tinha outro que tinha que vir antes. Eu falei alguns, eu vou deixar a Mara falar alguns mais aí. Marisa, você não falou aquele que você mais gosta de compartilhar no conselho, que é o poder do nós. Fala você agora, fala você. É que eu estava falando das armadilhas, Mara, eu só parei nas armadilhas, não trouxe a solução. O principal erro é não pensar que a decisão é colegiada e que o poder está no nós e não no eu. Isso. É eu não entender que o eu tem que ser colocado para fora, que ali eu estou pensando no nós, eu estou pensando na organização, na sustentabilidade na organização, eu estou pensando no impacto da organização para a sociedade. Porque e médio e longo prazo ainda mais. As empresas, as organizações, as fundações, as ONGs, elas existem para a sociedade. Então, quando eu estou pensando na minha agenda, naquilo que eu quero, e eu não entendi que o verdadeiro poder está no nós, esse é o principal erro do conselheiro. É isso. Muito bom. Muito bem, vamos passar então para o bloco das perguntas agora comuns a todos os convidados e convidadas que eu trago aqui no meu podcast, que são perguntas relacionadas aos temas propósito e liderança pessoal. Então, queria que cada uma de vocês completasse. Vou começar com a Marisa. Complete a frase a seguir, Marisa. Propósito é? O que me move, o que me motiva. Mara? Propósito é direcionar a sua energia para a sua melhor escolha na vida. Mara, 2 ou 3 palavras que ajudam a entender o seu propósito, pessoal. Vamos lá. Escutar a diferença. Respeitar a diferença. E entender a diferença. E é muito difícil, nem sempre eu consigo. Escutar, entender e respeitar a diferença. Muito bom, muito bonito. E você, Marisa? Relações e de qualidade. Relações de qualidade. Que bacana. O melhor
ou o pior conselho que você já recebeu na sua vida? Ou André, um de cada. se conselho fosse bom, eu investia mais em conselhos. Uhum. Eu não entendo que eu tenha um conselho, eu não posso jogar para o conselho que eu recebi a responsabilidade de ter sido bom ou ruim. Eu Uhum. escuto as pessoas, a opinião das pessoas, eu peço sugestão das pessoas e sou eu responsável pelas minhas próprias escolhas. Então eu não posso Uhum. dizer que teve um ruim ou um bom. Talvez um que eu tenha. Não, não, a escolha é minha. Ok. E você, Mara? Eu tenho um conselho. Tinha uma professora da universidade. Eu gostava muito dela, admirava ela demais, demais. E um dia ela chegou para mim e falou assim: Mara, você não vai dar certo como fono. Você tem que mudar de profissão. E apesar de eu admirá-la tanto e gostar tanto, eu recebi aquilo com surpresa, mas não me pegou. Foi uma coisa tão fantástica, porque eu tinha tanta certeza que eu queria trabalhar com comunicação e o que eu tinha escolhido. Anos depois ela encontrou, ela falou assim: Eu nunca dei um conselho tão errado na minha vida, porque eu fiz uma carreira da qual eu tenho muito orgulho na fonoaudiologia. Eu fui presidente da Sociedade Brasileira e da Sociedade Internacional, fui presidente da Sociedade de Voz. Então, eu dei certo na profissão. Ela falou assim: Uhum. Eu nunca falei uma coisa tão errada na minha vida. Mas o mais interessante é que não me pegou. E até hoje eu fico pensando: o que fazer quando a gente escuta um conselho que é ruim para não pegar na gente? Porque aquele não me pegou. Mas eu sei que alguns conselhos ruins pegaram na mente de outras pessoas e foram muito Uhum. deletérios, foram péssimos. De novo, o autoconhecimento e a importância da ajuda externa. Sim, sim. Uhum. Certas coisas são impossíveis de serem feitas sozinhas, e ainda mais quando passam por essas crenças, né? Por Isso. experiências que a gente passou, pela a mente narrativa que fica ali, né? Aprendi essa expressão com vocês duas, né? Fica ali no nosso, não é no nosso ouvido, mas no nosso cérebro, né? Conversando com a gente. É, um livro marcante que cada uma de vocês pode deixar aqui para os nossos ouvintes. Um livro que foi importante, que marcou, por que marcou, e obviamente o título do livro. Para mim, é muito claro que é o livro do Jamil Zaki, que eu comentei há pouco, sobre empatia, que se chama The War for Kindness. The War for Kindness, olha só. Esse eu não conheço, eu vou comprar. Uhum. Ele não foi traduzido, foi um livro que realmente mostrou, a gente sempre trouxe a empatia, mas ao ter aula com o Jamil, ele é um querido, nós estivemos com ele presencialmente, a gente já tínhamos lido o livro dele, realmente para mim foi fazer uma conexão com empatia e comunicação profunda para fazer o que a gente faz hoje. Então, foi um livro que me marcou muito, que eu uso até hoje. A história que eu te contei daquele Sim, rapaz, por sim. exemplo. Que bacana. Uhum, uhum. E você, Mara? Para mim, André, eu vou sair da área profissional e eu vou mais para a área pessoal, mas tem conexões profundas com a área profissional. Um livro que me marcou e que várias vezes eu volto e leio algumas páginas é O Homem Sem Qualidades, do Robert Musil, né? Que é um livro sobre verdade e sobre opinião. É um romance inacabado. E ele mexe muito comigo, e eu não me lembro de nada que tenha me impactado tanto quanto esse livro, que eu li muito jovem, é um batelão, O Homem Sem Qualidade. Eu lembro que eu falava assim: nossa, como é que uma pessoa escreve uma coisa dessas? E eu voltava e eu falava: como isso é tão verdadeiro. Mexeu e continua mexendo, perdurou. Muito, muito bom. Sabem que essas recomendações, nessa semana eu recebi um comentário pelo LinkedIn de uma pessoa que segue todos os episódios falando Uhum. sobre
quanto tinha sido importante para ela a recomendação do livro da Leila Lória. Sim. Então, a gente tem aqui uma corrente de referências e de recomendações que também ajuda muito quem está nos ouvindo. Que pergunta vocês teriam para mim nessa nossa conversa? André, é mais pessoal, tá bom? Tranquilo? Você teve algum sonho que você largou, um sonho de vida, e que você entende que você gostaria de resgatar agora, nesse momento mais maduro da sua vida? Eu tive não era um sonho jovem, mas eu me dou conta que eu poderia ter sido médico. Uhum. E eu fiz vestibular para odontologia, com 16 para 17 anos, sou formado, né, como dentista. Eu acho que muitos aqui já sabem, quem está ouvindo pela primeira vez, talvez este episódio vai se assustar, mas eu cheguei a trabalhar 1 ano e meio como dentista. E eu não gostava daquela profissão, nada contra o ofício da odontologia, do dentista, mas não era para mim. E à medida que eu fui amadurecendo e fazendo o que eu faço hoje, que é ser um estudioso assim como vocês, dar aula de governança, estudar muito e fazer muitas falas sobre liderança, eu leio muito, estudo muito. Eu não sou psicólogo, mas eu sou um apaixonado pelos temas da personalidade, da liderança, e eu tenho talvez uma habilidade de compreensão do outro que poderia ter se revelado na medicina. Então a minha mulher sempre diz: meu Deus, você teria sido um ótimo médico. Acho que é uma reflexão aqui pública que eu faria. Além disso, Mara, sinceramente, eu sou um cigano profissional, porque, pensa, eu larguei a odontologia, depois eu fui professor de inglês, deixei isso, fui trabalhar na agência de publicidade do meu pai, depois de uma pós, atuei daí na área de atendimento e planejamento, vendemos a agência, trabalhei numa agência maior, fui para os Estados Unidos fazer um mestrado, voltei, fui trabalhar com marketing, fui ascendendo na carreira profissional, me tornei CEO e deixei aquilo tudo, depois de 20 anos de mercado executivo, para criar a propósito. Então, eu sou muito realizado com o que eu faço, porque, por exemplo, estar aqui com vocês hoje é a síntese do que eu quero, é o meu propósito, que é poder aprender com vocês e ecoar esse aprendizado, essa inspiração para todas as pessoas que vão nos ouvir. Muito bom. Gostei de ouvir. Adorei. André, você contou essa história agora e me veio uma pergunta. O que falta mais? Falta tempo. Que mas ótimo, sabe que ótimo. Mas eu volta e meia trabalho isso na terapia, que é os 56 anos e a vontade de fazer tanta coisa. Então ontem eu assisti a história de um senhor que agora, no início desse ano, bateu o recorde mundial dos 50 costas. Ele é gaúcho, Anton Biderman. Ele tem 100 anos de idade e ele foi o recordista mundial da prova de 50 metros costas agora no campeonato no Catar. Obviamente eu sou nadador, então me identifico com isso, já participei de campeonatos e quando eu olho para a entrevista que eu assisti dele ontem, com 100 anos de idade, com aquela lucidez, para mim é uma lufada de oxigênio de ver que é possível. Então, se o tempo é o que falta hoje, como é que o que cabe a mim fazer para poder ter mais condições de, quem sabe, chegar o mais longe possível? E chegar bem, chegar saudável. Então, passando pela terapia,
pelo autoconhecimento, pelas minhas meditações diárias, por momentos como esse aqui, de conexão profunda, de aprendizado, de troca, de viagem. Eu acho que o tempo, a gente sempre... a gente já ouviu isso em vários lugares, né? As prioridades, né? As escolhas que a gente tem com o tempo. E eu acho que a escolha de procurar fazer o que eu posso fazer para alongar ao máximo essa existência e seguir esse aprendizado nessa trajetória, eu acho que é uma boa resposta. Obrigado. Se vocês tivessem poderes mágicos por 1 minuto para mudar uma coisa no mundo, o que vocês mudariam? A incompreensão? Você, Marisa? Talvez a incompreensão. A humanidade dos seres humanos. Eu traria de volta a humanidade dos seres humanos. Os seres humanos são bons. E vamos pensar assim, daqui a 150 anos, a gente, obviamente, já está em várias outras dimensões. E se alguém lembrar de vocês duas, tataranetos, netos de alunos, de conselheiros, e falarem assim, puxa, a Marisa foi uma pessoa que, a Mara foi uma pessoa que. O que vocês querem deixar como legado? Transformou a minha vida positivamente. Um pouco arrogante da minha parte, mas a vontade... Não. Eu não entendo como arrogância, eu entendo como objetivo, como uma vontade genuína. É o propósito. Que Mara. fez a diferença. Fez a diferença. Não passou despercebida. Acho que o grande terror de qualquer pessoa é passar despercebida no mundo, né? Nós queremos ser reconhecidos pelo outro. O outro é tão crucial para nós. Eu preciso do reconhecimento do outro. Porque eu jamais vou me ver exatamente como eu sou. Porque mesmo quando eu me olho ao espelho, a imagem é inversa. Então a gente precisa do outro. Eu tenho pavor de passar despercebida e eu quero fazer a diferença. Até o último momento. Muito bom. E uma frase ou uma mensagem que vocês querem deixar aqui para os nossos ouvintes? Algo que é marcante ou foi marcante na vida de vocês? Recentemente, eu li uma frase de um neurocientista que morreu muito jovem. Ele descobriu um câncer no cérebro. Incrível, né? Um neurocientista descobriu um câncer no cérebro e durante o último ano de vida ele se dedicou em trabalhar, em passar toda a pesquisa, o estado que estava a pesquisa dele, para outros professores, outros neurocientistas, Jamil-Zaki é um deles e outros mais, para continuar. Ele tem uma frase, eu vou fazer uma tradução literal, que tem voltado muito na minha cabeça, que é mais ou menos assim: o maior desafio do conflito, para o conflito, não é entender o outro lado, é vê-lo como totalmente humano. Repete, por favor. O maior desafio para o conflito não é entender o outro lado, é vê-lo como totalmente humano. Que lindo. Nossa, a Marisa está muito filosófica hoje, Marisa. Emile Bruno, o nome do neurocientista. Muito linda a frase. Ele impactou e continua impactando muita gente. A pesquisa dele ainda por muito tempo vai ajudar, principalmente a humanidade, o que nós estamos vivendo hoje. Ele foi... O objetivo dele foi o seguinte, André:
ele começou a viver presencialmente alguns conflitos em países da África e do Oriente Médio, e ele começou a trazer para a prática, o que ele queria, o objetivo dele era trazer para a prática soluções para conflitos. É. Muito lindo. E você, Mara? Eu vou para uma coisa muito mais simples, muito mais pé no chão, muito batida, mas que para mim é profunda verdade, que é do Henry Ford. Se você acha que pode ou acha que não pode, em ambos os casos, você está correto. Porque é uma questão da mente. E a primeira coisa, a gente tem que se achar. Excelente, excelente. O André, pode colocar, vou colocar mais uma que a Mara adora, tá? Eu vou colocar por nós duas. É uma frase do Leonardo da Vinci. Sim! A simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Olha, e a gente que coisa usa mais... isso para a comunicação também. Muito bacana. Eu anotei aqui algumas palavras que resumem a essência dessa nossa conversa. A primeira delas é transformação, que a Marisa trouxe. A segunda é uma expressão, fazer a diferença, que a Mara trouxe. A terceira é humanidade, que vocês duas trouxeram. E a última é a simplicidade. E eu acho que essas palavras elas ajudam a sintetizar, a explicar um pouco do que foi essa conversa com propósito. Eu quero, do fundo do coração, agradecer a vocês duas. Nós agradecemos você. É um privilégio falar com você, é um privilégio ter você como colega no IBGC e poder compartilhar todos os seus seguidores que estão vendo esse podcast 18. Obrigada, André. André, é uma oportunidade incrível. É tão bom a gente se unir pelos nossos propósitos. E como a gente pode juntos colaborar, transformar, fazer a diferença, como você mesmo trouxe das palavras que a gente trocou aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito, muito obrigado. E obrigado a você que está nos assistindo. Obrigado pelo seu tempo, pela sua escuta consciente, não ativa, pela sua audiência. Eu peço que, se você gostou, você curta, você comente, você compartilhe. Vamos juntos ecoar mais diálogo, mais inspiração, mais propósito. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio.